A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O universo em desencanto e imunização racional. Volume 344 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem e para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. O corpo do verdadeiro Deus é de energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, mundo racional. E o verdadeiro Deus é quem fez todos os habitantes do mundo racional, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que são os que estão lá no mundo racional, e os que estão materializados em forma de máquina do raciocínio, e que agora estão sendo desmaterializados por 4 potências, para depois de desmaterializados, estarem prontos para voltar ao seu estado natural, que é de energia, de vida eterna. E onde existem eternos, não existem mentiras. Onde existe morte é que existem mentiras. O que está fora do seu estado natural, tudo é mentira. Primeira mensagem. O verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, mundo racional. E por Deus ser energia, ele faz uma infinidade de energias que são os habitantes do mundo racional, e por serem energia, todos são de vida eterna. Porque o verdadeiro Deus é eterno. É eterno por quê? Porque é uma energia, e por isso é eterno. E fez essa infinidade de habitantes do mundo racional, que aí está materializado o habitante do mundo racional, que é uma energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Depois de desmaterializada pelas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Porque todos querem voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Porque sabem que lá são eternos. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria, é que não têm o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria, por estar fora do seu estado natural, é que é um ser simbólico de vida provisória e passageira. E por isso todos aí na Terra estão de passagem. E o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias, e que fez uma infinidade de energias, que são os habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que agora está sendo desmaterializada por 4 poderes, que depois de desmaterializada por esses 4 poderes, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos. Porque a energia não é matéria que envelhece. E por si mesmo se destrói por ser matéria. Feita pela energia magnética, que é a mecânica material e a mecânica celeste, a mecânica racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que existem 4 poderes tratando de desenvolver o raciocínio de todos e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia
que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas quatro potências está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de levar o conhecimento da cultura racional a toda a humanidade que está vivendo desconhecida de si mesma. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Temos que levar esse conhecimento para todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, que pensam que se conhecem e vivem desconhecidos de si mesmos, por não saber por que pensa e por não saber por que imagina. Pensa e imagina porque é uma coisa natural da natureza. Porque foram essas duas energias do chão elétrico e magnética transformadas em líquido que é o sêmen, que essas duas energias se transformaram nesse conjunto de máquina elétrica e magnética de vida passageira e provisória. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim passamos a nos conhecer. Porque os que já passaram a se conhecer estão nos transmitindo o verdadeiro conhecimento do nosso verdadeiro estado natural. E hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, e nem sol, e nem distância, para fazer com que todos passem a se conhecer, fazendo conferência de todas as formas e de todas as maneiras, para que todos passem a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer fazem propaganda noite e dia e noite, para a salvação de seu próximo, que está vivendo nessa galáxia Terra por ter vida, mas não sabe dizer o porquê da vida, porque está vivendo sem se conhecer. Apenas parece que se conhece, mas só apenas parece. Por quê? Porque não sabe por que pensa, e não sabe por que imagina, e pensa que sabe por que pensa. Se soubesse quem é o pensamento e a imaginação, não pensava porque o pensamento não foi feito para acertar. Há milhões de milênios todos vêm pensando e imaginando, e desacertos da vida dos pensadores cada vez se multiplicam mais. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é uma máquina que foi feita para lapidar o pensador de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. E por isso o pensamento é inimigo do pensador. E por ser inimigo do pensador, se o pensador for fazer uma viagem e perder a sua vida, o pensamento não lhe avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E tem provado isto. Por isto, uma infinidade de pessoas têm morrido de desastres, porque o pensamento não avisa por ser inimigo do pensador. Sempre existiram desastres, e o pensamento nunca avisou os pensadores por ser inimigo do pensador. E por isso milhões de milênios vêm sendo destruídos por uma infinidade de desastres, porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e sendo vítima, há milhões de milênios de grandes desastres, porque não é de hoje que existem artes. Há milhões de milênios sempre existiram artes, feitas pelo pensamento e pela imaginação, para a lapidação de todos que estão pensando e imaginando. Pensando que são o que não são, por viver desconhecido do porquê todos assim são. Por viver desconhecido do porquê tudo assim é. E por viver desconhecido do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria.
A matéria é um ser simbólico e por isso de vida provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Nós agora sabemos o porquê vamos voltar ao nosso verdadeiro estado natural. Porque passamos a conhecer o nosso estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, ou da categoria de bicho racional, por todos passarem a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, através da cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje todos tomando conhecimento do mundo de sua raça, sabendo como voltar para ele. E sabendo porque no mundo de sua raça são eternos. São eternos porque são feitos de energia pura, limpa e perfeita, pelo verdadeiro Deus que é uma energia superior a todas as energias, em que seus feitos são todos de energia e de vida eterna. Quem fez todos assim materializados são todos que aí estão, e por isso estão aí materializados em forma de máquina do raciocínio, e que agora estão sendo desmaterializados por 4 potências, e depois de desmaterializado está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria já anunciava o fim da classe do animal racional. A matéria já anunciava o seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Anunciando assim o fim da classe do animal racional. Anunciando assim o fim da categoria do bicho racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria anunciou o fim da classe do animal racional com seu procedimento de que tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. A matéria, sim, anunciou o fim da classe do animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Era um anúncio que ela fazia da classe do animal racional que chegaria o seu fim. Hoje todos sabem que a fase do pensamento terminou em 1935, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou essa falência moral, física e financeira, e causou essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E é por isso que no pensamento não são encontradas soluções na vida do pensador. Com o pensamento ninguém encontrará solução para coisa nenhuma. Como está aí todo esse desequilíbrio, e os pensadores não dão solução. E todo esse desequilíbrio causou de respeito. O de respeito causou a violência causou o terror. Os pensadores sem encontrar solução para esses males todos. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Por ter terminado a fase do pensamento em 1935, não foi encontrada a solução no pensamento para esses males todos, para esse desequilíbrio todo, para essas monstruosidades todas. Não foi encontrada a solução no pensamento, por quê? Porque a fase do pensamento terminou em 1935.
Hoje tudo só pode ser resolvido com o desenvolvimento do raciocínio, porque a fase natural da natureza é a fase racional. É a fase onde toda a humanidade vai encontrar a solução definida e definitiva. Vai encontrar a volta para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Estamos em plena era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. E ninguém sentiu o fim da fase do pensamento e a entrada da fase do desenvolvimento do raciocínio por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo, é verdade, para que a Terra se torne um paraíso racional, é preciso que todos, por meio da energia racional, desenvolvam seu raciocínio, e que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber disso, que a vida tem solução, e que a solução definida e definitiva está no desenvolvimento do raciocínio. E por isso está aí na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim, e sabemos como deixarmos de sermos assim, porque estamos tratando de voltar todos ao seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está mais suportando a vida da matéria. A vida da matéria cada vez fica pior, porque cada vez mais deformada, cada vez mais poluída e cada vez mais degenerada, por serem filhos de restos uns dos outros. E hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria, por ser poluída, ia chegar ao seu fim, por ser degenerada, com o progresso da degeneração, para minguados todos estão indo por a matéria ser um ser deformado. E por isso, pelo progresso da degeneração, a matéria regredia sempre. Porque tudo que degenera volta a estaca zero pelo progresso da degeneração. Tudo que vai degenerando vai minguando, até que chegaram a serem anões e menos do que anões. Até que chegariam a serem anões e menos do que anões, pelo progresso da degeneração. Tudo que degenera vai minguando e com o tempo desaparece, por ser a matéria um ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Com o progresso da degeneração vinha a extinção do animal racional, que acabaria se transformando em animal irracional em verdadeiros quadrúpedes, pelo progresso da degeneração. Tudo que degenera vai minguando, diminuindo e com o tempo desaparecendo. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Com o progresso da degeneração, vinha a extinção do animal racional e a humanidade se transformaria em quadrúpedes, de animal racional para animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Éramos feitos pelos restos de 2 aparelhos e feitos no ventre pelos restos do aparelho. E de resto para resto vai degenerando. E o que vai degenerando vai enfraquecendo, vai diminuindo. E com o tempo vinha a extinção do animal racional, que se transformaria em animal irracional, por a natureza ser de transformações. E imperar na natureza o progresso da degeneração. Tudo que degenera vai minguando sempre, e com o tempo desaparecia, pelo progresso da degeneração.
Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disto perfeitamente. Porque passaram a se conhecer. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra passe a ser um paraíso racional. E todos tratando com a cultura racional de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Porque o verdadeiro Deus é de energia superior a todas as energias. E todos fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. E saber que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo dos corpos de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Tudo na matéria tem princípio e tem fim. Até que chegou o fim da classe do animal racional. Porque está aí, na cultura racional, como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque a matéria, por ser matéria, é um conjunto de ruínas reunidas. E por ser um conjunto de ruínas reunidas, por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber que a vida tem solução definida e definitiva. Porque o natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que enfim chegou o fim desta deformação, poluição e degeneração racional. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. Agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. E sabemos porque somos assim. E como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o nosso corpo de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Esta deformação racional teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E o seu fim chegou. Por todos agora conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem na maior felicidade de todos os tempos, porque passou a se conhecer e a saber como deixar de ser animal racional condenado a sofrer e condenado à morte. Hoje todos que já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que enfim toda a humanidade vai deixar de ser assim, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. E como todos poderão voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer disso. É verdade. Hoje sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e para onde vamos. E assim hoje todos querem voltar ao seu estado natural. Porque o seu estado natural é de corpo e de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Não há mais quem aguente a vida da matéria. Porque somos condenados a sofrer e condenados à morte. Hoje todos sabendo que tem 4 potências poderosas, trabalhando para desenvolver o raciocínio de todos e para que todos voltem para o seu estado natural o mais depressa possível, porque todos não aguentam mais da vida da matéria. Porque também chegou o seu fim, chegou o fim da matéria, e por isso cada vez o sofrimento de todos aumenta mais. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, o verdadeiro Deus é de energia suprema e fez todos os corpos de energia que são os habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e por todos serem feitos de energia que são eternos, por ser energia pura, limpa e perfeita, com seu progresso de pureza, para verem que todo antes de ser é energia, porque Deus é uma energia suprema, e por isso, o antes de seus feitos assim serem eram energia. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética transformada em matéria. Para ver que todo antes de ser é energia, porque o verdadeiro Deus é uma energia suprema, tudo e a todos, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por o verdadeiro Deus ser energia, essa é a causa de que todo antes de ser é energia. Porque o verdadeiro Deus é uma energia suprema, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Antes de ser matéria elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. Porque o verdadeiro Deus é habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É um corpo de energia que fez essa infinidade de energias que estão materializadas em forma de máquina do raciocínio dentro da cabeça de toda a humanidade, que é a glândula pineal ou epífise, ou sede da vida, ou sede da alma, ou máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer, todos que tomaram conhecimento da cultura racional, todos estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por 4 potências poderosas, está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que fim chegou o fim da matéria tão naturalmente, que muitos que viviam desconhecidos de si mesmos, simplesmente para a matéria, verdadeiros materialistas, muitos dizendo: é verdade. É preciso conhecer a cultura racional para saber que a matéria do animal racional chegou no seu fim. E assim anunciava a matéria o seu princípio, o seu fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: agora só nos resta voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, que parecia ser importante, mas não era, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Mas para os materialistas que viviam desconhecidos de si mesmos, diziam que a vida era essa mesma. Para os materialistas, a vida era do pensamento e da imaginação. Porque os materialistas achavam que a vida não tinha solução, que era nascer sem saber porquê, sofrer sem saber porquê, e viver sem saber porquê e morrer sem saber porquê. Assim encaravam a vida dos materialistas, achando que a vida do pensamento era a vida certa, principalmente o pensamento concreto. Bastava ser materialista para fazer um julgamento da vida nessas condições. Hoje é que todos passaram a se conhecer e dizem: é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. E ninguém sabia por que era assim. Porque ninguém sabia porque não tinham o direito de viver. Viviam por ter vida, mas ninguém sabia dizer o porquê da vida. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. E por isso ninguém sabia quem era o pensamento e quem era a imaginação. Se soubesse quem era o pensamento, ninguém pensava,
Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Agora o pensador não sabia porque pensava, como não sabia porque imaginava. Porque ninguém raciocinava, porque ninguém tinha cultura racional para desenvolver o seu raciocínio. A não ser de 1935 para cá, que aí está a cultura racional desenvolvendo o raciocínio do animal de origem racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e passamos a conhecer e saber como voltar para ele. Que é essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Agora, por estarem fora do seu estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. Porque o natural de todos é de energia de vida eterna. E quem fez esta energia? Outra energia poderosa, que é o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Porque somos filhos do verdadeiro Deus. Porque Ele é um ser de energia, como nós no primeiro mundo somos um ser de energia. E por ser energia, todos são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos estão cansados de saber que o verdadeiro estado natural de todos não é seita, nem doutrina, nem religião. Porque a cultura racional é uma cultura do verdadeiro estado natural da pessoa, e que essa cultura aí está na Terra, provando e comprovando o verdadeiro estado natural de todos. E como todos poderão voltar ao seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. E por o natural de todos ser de energia, essa é a causa de todos serem eternos, no seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, que era assim, porque viviam desconhecidos de si mesmos, desconhecia sua verdadeira origem, que partiu da mecânica racional, que é a causa da mecânica material e da mecânica celeste. Porque a mecânica racional é onde está materializado o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar ao seu estado natural e por ser energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar à vida eterna. Porque ninguém está aguentando mais o sofrimento da vida da matéria. Por a matéria ser um ser em degeneração. E tudo que vai degenerando vai enfraquecendo e cada vez mais fracos. E quanto mais fracos, mais sofredores. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Assim como eu vim parar aqui na matéria, também quero deixar de ser assim. Porque a matéria, por ser matéria, não dá mais para viver. Porque o sofrimento é cada vez pior. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer, porque somos assim, e passamos a conhecer como podemos deixar de sermos assim. Porque agora está na hora de todos fazerem tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são de vida eterna, está na hora de todos voltarem ao seu verdadeiro estado natural. Está na hora de todos deixarem de ser mortais e voltar ao seu estado natural. E por viverem no seu estado natural, todos são de energia. E
por serem de energia são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim, e sabemos como voltar ao nosso estado natural, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos, e a saber para onde vamos, e para onde iríamos se ficássemos ligados nessas duas energias do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, com o raciocínio tudo resolvido, porque terminou a fase do pensamento. Já foi tempo que todos resolviam tudo pensando e imaginando. Mas é que a fase do pensamento terminou por ter entrado na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. A fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Por serem de raça racional, é que toda a humanidade vai passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, pensávamos que o pensamento concreto tudo era. E estamos vendo que o pensamento concreto nada era, porque acima do pensamento concreto estava o raciocínio, que ninguém conhecia e por isso ninguém raciocinava. Sabiam que tinham raciocínio e pensavam que raciocinavam, porque sabiam que tinham raciocínio. Mas ninguém nunca raciocinou. Se todos passaram a raciocinar, só todos passaram a raciocinar de 1935 para cá, que entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que com esse desenvolvimento todos tenham a oportunidade de voltar ao seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, só raciocinam isto. Todos querem voltar ao seu estado natural porque sabem que são eternos, e são puros, limpos e perfeitos. E todos querem ser eternos, porque ninguém se conforma com a morte, ninguém se conforma em ser mortal. E por isso todos hoje que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque sabem que lá são eternos. São puros, limpos e perfeitos. E por estarem na matéria fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de que ninguém tinha o direito de viver. E ninguém se conformava com a morte, porque ninguém se conformava em perder os seus entes queridos. Hoje estão sabendo por que ninguém tinha o direito de viver, e o porquê todos eram mortais por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. E por ser energia, todos são eternos. Porque a energia não é matéria que envelhece. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim, porque aí está na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso aí estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje toda a humanidade está de parabéns, porque passou a se conhecer e a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Isso aqui é o mais importante, conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais viver fora do seu verdadeiro estado natural. Porque sabem que lá no primeiro mundo, o mundo racional, são corpos de energia de vida eterna. Ninguém vai querer deixar de ser eterno para ser imortais. É por isso que muitos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural.
Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, a ser de matéria. Ninguém está aguentando mais o sofrimento feito por essas duas máquinas de lapidação. Energia elétrica e magnética. Ninguém está aguentando mais essa vida que parecia, para os que viviam desconhecidos de si mesmos, que não tinha princípio nem fim, porque a vida da matéria era uma vida considerada misteriosa, enigmática, fenomenal. E tudo isto mantido por esta cultura artificial. A cultura artificial mantinha todos fora do seu estado natural, que é a cultura feita pelo pensamento e pela imaginação, a cultura da matéria que só serviu para a lapidação de todos que aí estão. E por isso todos condenados a sofrer e condenados à morte. Tudo por quê? Viviam desconhecidos de si mesmos. Só passaram a se conhecer depois de 1935 para cá. É que passaram a se conhecer. Até então viviam sob o comando dessas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação, por ninguém saber por que pensava, por ninguém saber por que imaginava. Hoje todos já passaram a se conhecer, que sabe quem é o pensamento e a imaginação, todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque já estão cansados de lutar, de penar e de sofrer, nas mãos dessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a nos conhecer. E o porquê somos assim, e o porquê ficamos assim. E o porquê ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, até que enfim o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, teve compaixão de todos os seus filhos. E por isso aí está a cultura racional, a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim passamos a conhecer porque somos assim na cultura racional. Na cultura que tem base, que tem lógica, que tem uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. E desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, ao passo que nas filosofias do pensamento e nas ideias dos idealistas viviam todos fanatizados por seus ideais, por não saberem quem era o pensamento e a imaginação. Viviam todos perdendo tempo com o pensamento e com a imaginação, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia dizer o porquê que assim eram, e o porquê todos assim são. A vida parecia que não tinha solução até 1935, chegou a solução da vida. Não da vida concreta, não do pensamento concreto, e sim do raciocínio. Que o raciocínio tudo é, por isso é uma energia eterna, habitante do primeiro mundo, e o pensamento nada é. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Em 1935, chegou a solução real da vida e do estado de todos que estavam na classe de animal racional. E ninguém sabia por que estava nesta classe, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e de tudo. A vida do pensamento parecia que não tinha solução. A vida do pensamento parecia que era essa mesma, porque ninguém conhecia a vida verdadeira. Porque ninguém conhecia o seu verdadeiro antes de ser. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade,
até que chegou o fim da classe do animal racional, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. E a saber para onde íamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje sabemos que a vida tem solução definida e definitiva, porque sabemos como voltar para o nosso estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, conhecemos as duas vidas, a da matéria, que está fora do seu estado natural, e a de energia de vida eterna, por estarmos no nosso verdadeiro estado natural. O natural de todos são eternos. Esse é que é o verdadeiro estado natural, é de energia, porque todo antes de ser é energia. Até o verdadeiro Deus é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegamos no fim da classe do animal racional, porque agora passamos a conhecer e a saber como voltar ao nosso estado natural, e conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje toda a humanidade está rica de sabedoria, porque sabe como voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que no seu verdadeiro estado natural todos corpos de energia. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos querem voltar a ser eternos, a serem aquilo que eram. E por isso está aí a cultura racional. A única cultura que existe base, que existe lógica, que existe uma infinidade de provas e comprovações. A única cultura que tem base e lógica, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje, através da cultura racional, passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Porque a energia não envelhece. Energia pura, limpa e perfeita não envelhece. O que envelhece são essas duas energias causadoras dessas máquinas elétricas e magnéticas. Desse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A cultura artificial, feita pelo pensamento e a imaginação, só serviu para a lapidação do animal racional. A cultura feita por essas duas energias, do chão, pensamento e imaginação. Damos graças à cultura artificial porque nos preparou para sermos recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por sermos de raça racional, é que estamos nesta classe de animal racional. E de forma que a cultura artificial filosófica e científica, feita pelo pensamento concreto, só serviu para preparar toda a humanidade para, depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase racional. A fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão a caminho do seu verdadeiro estado natural, porque estão fazendo tudo para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. E por isso muitos raciocinam dizendo, melhor passeio, melhor distração são os livros nas mãos. Hoje todos já passaram a se conhecer raciocinam dizendo isto, porque com os livros nas mãos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E desenvolvendo o seu raciocínio, também está desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a dona da vida eterna,
aí está materializada, e que depois de desmaterializada, ela está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser um corpo de energia tem vida eterna, porque o verdadeiro Deus é de energia, e é quem fez os habitantes do mundo racional de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que são os habitantes do mundo racional com seus corpos de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim vamos deixar de ser animal racional, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia, todos são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Porque energia é pura, limpa e perfeita. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Todos querem voltar ao seu estado natural, porque sabem que no seu estado natural são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer. Ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco e muito pouco para trabalhar, para a pessoa poder manter a sua sobrevivência. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra, com o tempo, se torne um paraíso racional. Porque, por ora, com essas duas energias do chão, a Terra ainda está num verdadeiro inferno em vida. Inferno em vida por quê? Porque todos estão na categoria de bicho racional, divididos em duas classes, racional e irracional. Essa categoria é a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa. E quem estiver nessa categoria não tem paz nem sossego, porque na categoria de bicho racional, como vivem os bichos? Brigando por tudo, e um brigueiro infernal, porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e não satisfeitos e destruindo uns aos outros. E no raciocínio está a concórdia, e no pensamento está a discórdia. E é por isso que todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e ter possibilidade de voltar ao seu estado natural. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o raciocínio, porque sabe que a fase natural da natureza é a fase racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando também de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por ser pura, limpa e perfeita, é eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque sabem que chegou o fim da classe do animal racional, e a natureza cansou de anunciar o fim da classe do animal racional. Por na matéria, tudo que tem princípio tem fim, anunciando sim que ia chegar o fim da classe do animal racional. Como chegou? Porque agora todos que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque no verdadeiro estado natural são eternos e na matéria não são. Não têm o direito de viver. Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Até que enfim passamos a nos conhecer e saber por que somos assim. E saber o porquê não tínhamos o direito de viver por estarmos vivendo o desconhecido de nós mesmos.
porque a cultura artificial só serviu para a lapidação do animal racional. A cultura artificial foi muito boa para nos preparar por essa monstruosa lapidação para depois de preparados, sermos recuperados pela fase racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. E que o estado natural é de energia de vida eterna. Aqui na Terra são mortais, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. E no verdadeiro estado natural são eternos, porque é o verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Temos que fazer tudo que podemos fazer para voltar ao nosso estado natural. Porque a vida do animal racional chegou no seu fim. E quem ficar ligado nessas duas energias do chão continua a viver aí no chão e a se transformar da classe de animal racional para a classe de animal irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso princípio e o nosso fim. E o porquê somos assim, e o porquê não tínhamos o direito de viver por estar fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe de animal racional, que pensador nenhum nem imaginador nenhum sabia dizer o porquê estava nesta classe de pensador sofredor imortal, sem direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim o verdadeiro Deus veio nos esclarecer o porquê somos assim e o porquê não tínhamos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, e chegou o fim de todos viverem na matéria como animal racional, pensador, sofredor imortal. Chegou o fim da matéria, porque agora conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Porque sabemos que o nosso natural é de energia e de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da vida da matéria, da classe do animal racional. Mas a classe do animal irracional continua essa transformação. Só terminou a classe do animal racional, que era o que sofria com mais consciência. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim, e a conhecer o porquê ninguém tinha o direito de viver, porque estávamos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecem essas três mecânicas e a causa delas. A mecânica material é a energia magnética, a mecânica celeste é a energia elétrica, e a mecânica racional comandada pela energia racional. É a verdadeira mecânica do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para junto do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos querem voltar para junto do verdadeiro Deus, que fez todos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por todos serem feitos de energia, essa é a causa de todos serem eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade.
Até que enfim sabemos agora que o nosso verdadeiro estado natural é de energia de vida eterna. E é para lá que todos estão fazendo tudo o que podem para voltar, porque ninguém se conforma em ser mortal. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia, todos são de vida eterna. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje a solução do mundo está nas mãos do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que estão passando a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas 4 potências está pronta para voltar ao seu estado natural. E por ser energia tem vida eterna. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural e que ninguém tem o direito de viver. E por todos viverem desconhecidos de si mesmos, pensador nenhum sabia dizer o porquê que assim era. Imaginador nenhum sabia dizer o porquê que assim era. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: mistérios, enigmas e fenômenos infinitos e transfinitos somente na cultura artificial. A cultura que não é do verdadeiro estado natural de todos por ser uma cultura artificial. A cultura das artes, dos artifícios, a cultura do pensamento e da imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim. Animal racional, pensador, sofredor e mortal. E ninguém sabia por que morria, e ninguém queria morrer. Todos queriam viver. Embora sofrendo, mas queriam viver. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. A vida das aparências parecia que tudo era. As aparências eram parecidas com as verdades. E muitos engoliam as aparências como se fossem verdades. Então não estão vendo que onde existe morte não existe verdade? Onde existe vida provisória e passageira não existe verdade? Porque a verdade, como estão sabendo aí, é eterna. Todos são corpos de energia de vida eterna. A verdade é eterna. E a mentira não é. Aonde existe morte, não existe verdade. Porque a morte não é verdadeira, porque ninguém quer morrer, todos querem viver. Embora penando, sofrendo, mas querem viver. E por isso todos têm medo de morrer. Principalmente os que vivem desconhecidos de si mesmos, que não sabem para onde vão. Esses têm medo de morrer, porque estão vivendo sem se conhecer. Estão vivendo em um mundo que ninguém sabe dizer o porquê dele. Hoje é que estão passando a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê todos assim são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão. Porque hoje sabem quem são. São habitantes do mundo racional de corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim. Passamos a saber o porquê ficamos assim. Passamos a saber o porquê ficamos encantados. E passamos a saber o porquê hoje estamos desencantados na cultura racional, que é a cultura do nosso verdadeiro estado natural. No natural, o verdadeiro natural, o desencanto, e a mentira, o encanto. Onde existe morte, não existe verdade. Onde existe morte, existe o encanto.
E onde existe verdade, existe o desencanto. No desencanto, a verdade. E no encanto, a mentira, a morte, a vida de mentira. A vida que é hoje, amanhã não é. Anoitece com vida e amanhece sem ela. Onde existe morte, não existe verdade. Existe aparência, como se fosse verdade. E aparências não são verdades. E onde existe o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, existe verdade. E onde existe morte, não existe verdade. Existe somente aparência só. Todos aparentando que são o que não são. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Onde existe morte, não existe verdade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Mas onde existe o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, existe verdade. E que aí estão na cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E o verdadeiro Deus é quem fez todos os corpos de energia de vida eterna. Fez todos os corpos de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim. E sabemos agora como voltar ao nosso estado natural e deixarmos de sermos assim. E passarmos a ser energia de vida eterna, que é o nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Tudo antes de ser era energia. Antes de ser sol, era a energia que os racionais vinham perdendo. Depois que perderam essas energias, que são virtudes, que se transformaram no foco de luz que é o sol. Hoje todos estão fartos de saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde são e a saberem de onde vieram e para onde vão. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A cultura artificial é a cultura mais elevada de todos os tempos, porque é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A única cultura verdadeira que existe no mundo é a cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade, a cultura racional. Porque a cultura artificial é uma cultura que está fora do verdadeiro estado natural. Por isso é uma cultura do encanto, e a cultura racional é a cultura do desencanto. Segunda lição do volume 344 do Histórico, na página 50. Aí está provado e comprovado com base e com lógica o verdadeiro estado natural de todos, como poderão voltar para ele, tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de vida eterna. Todos agora estão de volta para o seu verdadeiro estado natural, e que o natural é serem eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural depois que passaram a se conhecer. Segunda mensagem. Estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. E o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias, uma energia suprema. Um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, mundo racional. E ele é quem fez todos os habitantes do mundo racional de energia de massa cósmica, e por serem de energia são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade.
O antes de tudo sincero era a energia. O antes de existir a máquina do raciocínio era a energia racional. Antes de existir esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, era a energia elétrica e magnética. E o verdadeiro Deus também é a energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Agora que na Terra cada povo criou o seu Deus. E existe uma infinidade de deuses diferentes uns dos outros, com suas bíblias diferentes umas das outras. São deuses materialistas. E por isso muitos se tornaram materialistas. E por isso estão aí fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. E fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, são idealistas porque não sabem quem é o pensamento. Porque quando souber quem é o pensamento, vão passar a raciocinar e deixar ideias e ideais e idealismos para o lado. Por quê? Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E a imaginação duas máquinas de lapidação. E o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador for fazer uma viagem e ser morto nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque ele é inimigo do pensador. Porque ele foi feito para lapidar o pensador. São duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque todos passaram a se conhecer e saber o que devam de fazer para voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Só o que envelhece é a matéria. A energia não envelhece. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Muitos já não estavam aguentando mais a vida da matéria. Agora, hoje, todos que já passaram a se conhecer estão enriquecidos porque sabem como voltar para o seu estado natural. Sabem que não vão ser assim mais de matéria, que vão ser de energia e de vida eterna. E assim terminou a fase do pensamento em 1935 e a fase da imaginação, porque entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. Em 1935 houve essa mudança de fase. Terminou a fase do pensamento e começou a fase do desenvolvimento do raciocínio. Se todos tivessem conhecimento desta obra em 1935, estariam todos com raciocínio bem desenvolvido. Estariam também já bem adiantada a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o mundo racional. E por a fase do pensamento ter terminado em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou essa falência moral, física e financeira. Causou essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Entrou a fase na natureza, a era do fogo. A era do átomo, a era do salve-se quem puder e se puder. Como aí está, salve-se quem puder e se puder. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, o pensamento divide, e tudo que divide mantém a discórdia.
discordando uns dos outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. E o raciocínio une. No raciocínio está a união da humanidade e no pensamento a desunião da humanidade. Porque no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. E é isso que todos querem, é concórdia. Porque de discórdia todos estão cheios. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque aí está a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque todos querem sentir o seu raciocínio desenvolvido. Porque estando com o raciocínio desenvolvido, já estão caminhando para o verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna. E é isso que todos querem. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem quem são essas duas energias, pensamento e imaginação. Hoje todos querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer só raciocinam uma coisa só, voltar ao seu estado natural, voltar ao seu estado primitivo, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, que por viver desconhecido de si mesmo não conhecia o princípio desse mundo nem o fim do mesmo. Viviam por ter vida, mas ninguém sabia o porquê da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim. Pensar e imaginar, porque agora todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Por isso hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. O tempo é pouco para fazer a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras para que todos passem a se conhecer. Hoje ninguém mede mais esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sonho, nem distâncias. Seja lá onde for, lá estão os missionários do mundo racional cumprindo o dever de fazer propaganda, o dever de esclarecer toda a humanidade, e o dever de fazer conferências para que todos passem a se conhecer o que é a cultura do verdadeiro estado natural de todos, que ninguém conhecia. O natural de todos é de energia, e por ser energia são eternos, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que todos hoje que passaram a se conhecer querem voltar para ele, para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais viver fora do seu estado natural. E por estar fora do seu estado natural é que ninguém tem o direito de viver. Vive por ter vida, mas não sabe o porquê da vida. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, por na Terra estar a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por serem de raça racional é que aí estão, nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer só querem voltar para o seu estado natural porque sabem que lá são eternos, no seu verdadeiro estado natural. E sabem que deixaram de ser eternos porque estão fora do seu estado natural. Estão aqui materializados e o estado natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico e por isso tem vida provisória e passageira. Mas o estado verdadeiro natural de toda a humanidade é de energia e de vida eterna. Porque todo antes de ser é energia, para ver que o natural de todos é de energia.
Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio o mais depressa possível. E ajudando a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Estudando com persistência a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna e não de matéria, de vida provisória e passageira. Hoje todos já passaram a se conhecer. Ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que na matéria tudo termina em nada, e não adianta nada, luta do nada pelo nada, por tudo e todos terminarem em nada. Hoje todos estão lutando para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Estudando a cultura racional com persistência para voltar ao seu estado natural o mais depressa possível. Porque ninguém está aguentando mais viver fora do seu estado natural. Viver aí na matéria penando, sofrendo e se maldizendo a vida inteira por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. Por isso todos que já passaram a se conhecer fazem questão que toda a humanidade passe a se conhecer para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje os que já estão raciocinando não querem mais saber da matéria. Querem sim voltar ao seu estado natural. E por isso estão aí fazendo por onde, estudando com persistência dia e noite, para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, ela está pronta para voltar para o seu estado natural. E por serem corpos de energia são de vida eterna. E assim também, fazendo por onde desenvolver um raciocínio e passando a raciocinar, a Terra passe a ser um paraíso racional, porque todos passaram a raciocinar. Porque quem sabe quem é o pensamento e a imaginação querem se desligar dessas 2 energias do chão, porque sabem que são 2 máquinas de lapidação. Então hoje está na hora de todos tratarem de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. E é isso que todos estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais ficar ligado nessas 2 máquinas de lapidação, pensamento e imaginação. Porque sabem que são 2 máquinas de preparação de toda a humanidade, preparando toda a humanidade para depois de preparados, todos ficassem prontos para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E todos agora, depois que passaram a se conhecer, todos querem voltar para o mundo de sua raça, porque já sabem que são corpos de energia de vida eterna. E todos hoje querem ter vida eterna, não querem mais ser mortais. Só os que vivem desconhecidos de si mesmos e por viverem desconhecidos de si mesmos, não conhecem cultura racional, não conhecem seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Porque muitos que estão na categoria de bicho racional dividida em 2 classes, muitos que estão nessa categoria de bicho racional se recusam a se conhecer. Não querendo conhecer a cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios.
por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. E todos esses são materialistas. E todo materialista se recusa a se conhecer, porque não sabe o que é cultura racional. Ouve falar, vê falar, mas não sabe o que é cultura racional porque não procura saber. Porque quando toda a humanidade passar a se conhecer, todos querem o seu raciocínio desenvolvido. E todos querem voltar ao seu estado natural por saber que é de energia de vida eterna. Porque a energia não envelhece, a energia tem vida eterna. E todos querem voltar a ser o que eram depois que todos passaram a conhecer o que é cultura racional. A cultura racional esclarece os primórdios desta deformação racional, poluição e degeneração. Esclarece como é feita a volta para o seu estado natural. Esclarece que os culpados de todos serem assim aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Por isso todos penam o que faz pena. E por isso todos estão aí, condenados a sofrer e condenados à morte, e não sabiam o porquê, porque estavam vivendo sem se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer conferências por todos os lados, por todos os cantos, para esclarecer a todos o que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mesmo e da volta para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar, porque sabem quem é o pensamento. Ninguém quer mais imaginar, porque sabem quem é a imaginação. Hoje todos que passaram a conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o raciocínio, como foi desenvolvido o pensamento e a imaginação pela energia elétrica e magnética. Hoje todos estão agarrados à energia racional para desenvolver o seu raciocínio e ter possibilidade de voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim chegou o fim da matéria e de todos serem assim. Parecia uma coisa incrível, porque todos eram de matéria e todos eram materialistas. Hoje todos estão passando a se conhecer e não ligam mais para a matéria como ligavam, porque hoje todos querem raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando e imaginando cada vez mais distante do seu verdadeiro estado natural, porque vai se transformar em animal irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio na matéria, e que depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, graças ao racional superior da Terra, que veio com o raciocínio desenvolvido do mundo racional, nos trazer a cultura racional, a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Estávamos na categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. E íamos nos transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Se não nos transformamos, foi porque passamos a conhecer a cultura racional, a cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo da verdadeira origem do animal, de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim passamos a saber o porquê somos assim e como deixarmos de sermos assim. Porque todos que eram aí filhos do chão, dessas duas energias do chão elétrico e magnética, só pensavam e imaginavam.
Foi preciso vir um habitante do mundo racional, com o seu raciocínio já desenvolvido, trazer a cultura da verdadeira redenção do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, raciocinar tudo é e pensar nada é. Raciocinando está voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Porque a energia não envelhece, a energia é eterna. O que envelhece é a matéria. O que é de matéria sim é que envelhece. Mas a energia pura, limpa e perfeita não envelhece, tem vida eterna. Porque são energias feitas por outra energia, que é o verdadeiro Deus de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Assim são os habitantes do mundo racional, que é o primeiro mundo, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. Na matéria tudo é assim. E tinha que chegar o fim de todos serem assim, por todos estarem fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, toda a humanidade está de parabéns, porque passou a se conhecer, a saber que o seu verdadeiro estado natural é de energia, e por ser energia é de vida eterna. E que há e que não há como todos raciocinarem. Porque raciocinando, estão voltando para o seu verdadeiro estado natural. E pensando e imaginando, estão se transformando em animal irracional. E por estarem na categoria de bicho racional, também se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Feliz da humanidade que tem essa grandiosidade nas mãos, que é a cultura do verdadeiro estado natural de todos, a cultura racional. A cultura que vai desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Que basta ser energia pura, limpa e perfeita para ser eterno. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Porque todos agora querem raciocinar. Porque sabem que estão na fase da era do 3º milênio, a era da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje ninguém quer ser mais animal. Hoje todos querem raciocinar para ser um racional de vida eterna. Porque todos são de energia de vida eterna, e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira, como todos estão vendo aí. É um simbolismo, não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é eterna, é de energia pura, limpa e perfeita, feita pelo verdadeiro Deus, que é de energia também, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, que fez todos esses habitantes do mundo racional de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Porque o verdadeiro Deus é quem fez todos os habitantes do mundo racional, que de lá vieram, por livre e espontânea vontade, e estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, foram chamados da atenção muitas vezes, mas achavam que iam muito bem e que estavam muito bem, como agora, todos que se recusam a se conhecer, acham que estão muito bem, acham que vão muito bem e com o tempo se transformarão de bicho racional para bicho irracional, porque desconhecem as transformações naturais da natureza. Por isso se recusa a se conhecer. Por estar vivendo o desconhecido de si mesmo, por isso pensando e imaginando. Que está se deixando levar pelos feitos do pensamento e da imaginação, que fez esta cultura artificial para a lapidação do animal racional.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. E por isso os que vivem desconhecidos de si mesmos se recusam a se conhecer. Porque não sabem que a fase do pensamento já terminou em 1935 e que entrou na natureza a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque todos que se recusam a se conhecer é porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias e ideologias e fanatizados pelos seus ideais, pelas suas ideias e pelos seus idealismos. Por não saberem quem é o pensamento, porque se soubesse quem é o pensamento, não pensava nem imaginava. Porque o pensamento não foi feito para acertar. E por isso há milhões de milênios vêm todos pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. E aí está esta infinidade de desacertos que vão pelo mundo afora. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou em 1935. Se o pensamento e a imaginação fossem duas máquinas feitas para acertar, não existiria desacerto nenhum na vida dos pensadores e dos imaginadores. Essas duas máquinas, pensamento e imaginação, foram feitas para preparar todos por meio desta lapidação. Depois de todos preparados, serem recuperados pela fase racional, que é a fase da era do terceiro milênio. E por isso muitos que viviam desconhecidos de si mesmos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o raciocínio e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o mundo racional. E lá, por serem de energia, todos são de vida eterna. Porque a energia não é matéria para envelhecer, a energia tem vida eterna. Deixaram de ser eternos para serem sofredores imortais. Porque o grande passeio que deram, gostaram do passeio e permaneceram no passeio. O resultado foi todo esse que aí está. Todos nessa categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional, e que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque no nosso verdadeiro estado natural é de energia, e energia tem vida eterna. No nosso estado natural somos eternos. E aqui na vida do pensamento e da imaginação somos mortais e condenados a sofrer como um sofredor sem importância nenhuma. Como muitos penam que faz pena, como muitos que chegam até a penar demais. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos voltar para o nosso verdadeiro estado natural que é de energia, e por ser energia somos de vida eterna. Hoje passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e para onde vamos. De onde viemos? Do mundo racional. E agora para onde vamos? Depois que passamos a nos conhecer, voltar ao nosso estado natural, que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de voltar ao seu estado natural, porque ninguém aguenta mais a vida da matéria, que é penar a vida inteira até morrer. E a recompensa é a morte. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para saber como voltar ao seu estado natural, porque é estudando que se aprende, não lendo. Quem estuda, num instante, com a persistência na leitura, desenvolve seu raciocínio e desenvolve seu verdadeiro estado natural e fica pronto para voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria não vale nada. Qual é o valor da matéria? Nenhum, porque tudo termina em nada. E tudo que termina em nada tem valor? Não tem valor nenhum, porque é uma vida simbólica.
Ninguém era assim. Ficaram assim porque se deformaram e se degeneraram e se poluíram na matéria. A matéria é uma coisa poluída e, por ser poluída, tudo inflama. Hoje é que todos estão passando a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque o natural de todos é de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim de sermos assim, sofredores imortais, e ninguém sabia por que éramos assim. Vivíamos a vida e não sabíamos dizer o porquê da vida. E por isso na cultura racional eram mantidos os fenômenos, enigmas, mistérios, finitos e transfinitos, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia dizer o porquê era assim como é, porque todos viviam sem se conhecer. Agora hoje todos passaram a se conhecer. Sabem que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio e que está sendo desmaterializada por 4 potências poderosas e que depois de desmaterializada volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E lá vai viver como era. E como eram? Eram eternos. Porque a energia não envelhece, porque a energia não é de matéria. É de uma massa cósmica pura, limpa e perfeita, lá do verdadeiro estado natural de todos. Hoje, todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível para raciocinar e parar de pensar. Porque o pensamento é da deformação racional. O pensamento e a imaginação é dessa degeneração racional. Agora, hoje, todos estão passando a se conhecer. Estão vendo que todo o erro da vida foram todos viverem desconhecidos de si mesmos. Porque hoje passaram a se conhecer e estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar o conhecimento da verdadeira volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é o conhecimento natural da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da humanidade deixar de ser assim. Até que chegou o fim de sermos sofredores imortais. E agradecemos isso a quem? A quem veio do mundo racional, com seu raciocínio já desenvolvido, trazer a cultura racional para nos mostrar o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A vida parecia para os pensadores e imaginadores que não tinha solução. Por quê? Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia quem era o raciocínio. O pensamento concreto diziam que era o raciocínio. Fizeram uma confusão tremenda por desconhecerem a máquina da verdadeira origem da humanidade, que é a mecânica material. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. O natural é a fonte da verdade, e fora do estado natural é a fonte da mentira. É a fonte da mentira porque ninguém conhecia o seu verdadeiro estado natural. Hoje é que todos já passaram a se conhecer e passaram a saber como é o seu verdadeiro estado natural. É de energia de vida eterna. Hoje todos dizendo, é verdade. Se não fosse vir do mundo racional com o raciocínio já desenvolvido, trazer para todos a cultura do verdadeiro estado natural de todos, a humanidade estaria perdida. Porque só pensava e imaginava. Foi preciso vir do mundo racional, já com o raciocínio desenvolvido, se materializar como bicho do chão, passar por bicho sem ser bicho,
e viver como bicho e ser tratado de bicho, por todos que vivem desconhecido de si mesmo, porque todos que já passaram a se conhecer, já estão com raciocínio desenvolvido, sabem perfeitamente quem é o racional superior da Terra. Os que já estão com raciocínio bem desenvolvido sabem perfeitamente. Agora, os que ainda estão com raciocínio por ser desenvolvido, esses não sabem quem é o racional superior da Terra. Agora, os que já passaram a se conhecer sabem perfeitamente quem é o racional superior da Terra. Porque passaram a se conhecer, sabe que é um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio para trazer a cultura racional, para desenvolver o raciocínio de todos e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. E assim está aí a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. Cada vez fica mais insuportável todos viverem, porque para viver na matéria é preciso muita fibra, muita coragem, porque basta ser matéria para ser vítima de tudo que é ruim. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que a matéria está aí exposta a essa infinidade de moléstias incuráveis. E uma infinidade de moléstias estranhas que ninguém conhece a causa delas. E por isso a matéria está uma vida insuportável. E por isso todos se queixam. Todos se queixam da vida da matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim este grande mal chegou no seu fim. Porque agora conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim todos assim somos, a saber de onde somos, de onde viemos e para onde vamos. Hoje a humanidade está de parabéns porque sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E sabe que o desenvolvimento do raciocínio tudo é, e o pensamento e a imaginação nada é. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como fazer o seu julgamento certo e correto, racionalmente. Porque hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque sabem que é de energia e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos vão ser o que foram. O que foram? Habitantes do mundo racional e eternos. Porque basta ser energia pura, limpa e perfeita para ser eterno. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da melancolia da vida da matéria. A vida da matéria era uma vida melancólica, todos doentes, uns mais, outros menos, outros aparentando que eram, que não eram, que são, que não são. E a vida era assim de aparências. Hoje passaram a conhecer a vida eterna e todos se preparando para voltar a serem o que eram. Corpos de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria já anunciava o seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. A matéria já anunciava a classe do animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim de toda a humanidade ser assim, por todos passarem a se conhecer e a saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos muito animados, porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos, para que todos passem a raciocinar e deixem de ser bichos do chão, porque todos os bichos falam, cada qual dentro da sua classe, da sua categoria. E o animal racional está na categoria de bicho racional. Os bichos é que falam. Cada qual se entende dentro de seu modo de falar.
Enquanto a humanidade falar, permanece na categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. Tem que tratar de desenvolver o raciocínio para deixar essa categoria de bicho racional. Raciocinando deixa de ser bicho racional. E pensando continua a ser bicho racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber disso, que enquanto falar estão na categoria de bicho racional. Só deixarão de ser bicho racional depois que todos começarem a raciocinar. O que todos estão tratando de fazer, e por isso estão estudando a cultura racional com muita persistência, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para sair dessa categoria de bicho racional. Bicho é quem pensa, é quem imagina e é quem fala. Os bichos falam e se entendem uns com os outros. E para não ser mais bicho racional, tem que raciocinar. Para deixar de ser bicho racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 345 do Histórico.